Antes de dar iniciar ao meu discurso, que eu preparei detalhadamente, porque eu acredito que aqui seja a casa onde a gente deve colocar as palavras de maneira clara para as pessoas compreenderem. Primeiro, agradecer a esse ano que se inicia. Então, vamos lá. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras dessa Casa Legislativa. Boa tarde, pessoas que se encontram na galeria da Câmara Municipal. Boa tarde especial a você, cidadão que acompanha pela Rádio Rural, em todos os recantos do nosso querido município, nos bairros e nas comunidades rurais. Recebam o meu abraço. Cá estamos, mais um início dos trabalhos legislativos, mais um ano na qual o nosso mandato tem a oportunidade e o privilégio de contribuir com o desenvolvimento de nossa cidade. Quero, antes de falar nesse tempo que nos é concedido, relatar algo na qual guardei desde pós o resultado das eleições de 2020, na qual fui eleito, entrando para a história como aquele que literalmente, com a cara e a coragem, resistiu e venceu. Alguns dias após as eleições de 2020, recebi uma carta, a mesma escrita a próprio punho pelo autor e chegada até a mim através de um irmão. A carta iniciava me dando parabéns, também em tom de surpresa pelo desempenho, pois aquela façanha parecia impossível de acontecer. Como pode um menino de um bairro tão subestimado, discriminado e esquecido, ter sido eleito em uma eleição de concorrentes com campanhas tão caras? Em seguida, as palavras que me escreveu já revelava ser uma previsão, um presságio. Me dizia que eu fosse com calma, pois o chão que eu iria pisar era desconhecido. Mas se tratando da política partidária, tem algumas coisas óbvias. Como, por exemplo, abre aspas, 90% dos que lá estão não suportam pobres. Principalmente aqueles que não se curvam à engrenagem dita. Fecha aspas. Em seguida, eu li algo do tipo: espero que você não se curve, não se corrompa, o poder é sedutor. Na medida que li a carta, confesso que não entendia, pois mais à frente que me escreveu, confessou que não havia votado em mim, mas que a partir daquele momento eu o representava, pois o mesmo é morador da periferia que venceu a eleger-me. Como se aquilo não fosse suficiente, ainda me alertou, abre aspas, você foi eleito em um partido, e o próprio nome diz, partido. Embora esteja no meio de muitos, você estará sozinho. Talvez nem porque queria, mas conhecendo sua personalidade, caso não se torne mais um, irão lhe deixar sozinho. Feche aspas. A carta terminava me desejando boa sorte. Senhores, caro cidadão, por que é que só agora estou revelando esse acontecimento? Talvez esse seja o momento em que me sinta seguro de falar. Assim como a carta que guardei muita coisa. E muita coisa que não me fez bem. Apenas pouquíssimas pessoas sabem. Pouquíssimas pessoas, até da minha família. Em exceção, meu querido e amado pai, que há pouco tempo nos deixou. E sofria junto comigo os últimos acontecimentos dos últimos 2 anos. Não foi e não será fácil, mas uma coisa estejam certos. Não irei guardar mais. Considero importante que, em respeito ao público, que creio que já percebeu que muitas vezes, mesmo em silêncio, eu gritava. Pois não adianta, meu corpo fala quando algo me incomoda. Porém, sempre nutria a esperança de que a metade que faltava fosse achado o pedaço.
Hoje, em complemento ao texto da carta, quero parafrasear o texto de uma música do poeta Cazuza. O meu partido é um coração partido. A arte proporciona pedir licença poética, mas também sei que a realidade obriga a sempre ter meus pés no chão. Mesmo sendo incompreendido por muitas falas, meus posicionamentos, mas vinha esse mandato fazer o que me compete, legislar a favor do povo. A favor do povo que me aborda na rua, que me cobra, que me chama a atenção, que sugere. A favor de um povo que para o poder público é invisível. É aquele povo que vive distante da bolha, da fantasia, do glamour e do marketing. O povo na qual sugere pautas, assuntos que trago para cá e que muitos, por motivos que cada um tem o seu, não abordam. Assuntos difíceis, desgastantes como a prevenção e o combate ao alcoolismo e outras drogas que destroem famílias. Assunto como a causa animal, que poucos querem falar por essas criaturas que sofrem, muitas vezes por causa da falta de políticas públicas, recursos públicos e negligência por quem deveria protegê-los. Falar de um lado da educação, Quilha, que muitos se falam, mas que falta promover a tão falada valorização. Estrutura física das escolas e creches. Muitas que iniciarão o ano letivo literalmente caindo aos pedaços. Falar da parte salarial dos profissionais da educação sem distinguir nenhuma categoria, nenhum profissional, do porteiro ao professor. Também falar da cultura, em especial o artista que vive longe e se sente excluído dos eventos oficiais. E do músico ao artesão, gritar pelo esporte, ao atleta e times amadores, que não têm uma bola para praticar seu esporte, vivem com o pires na mão. Agora, permita-me falar do povo da periferia, do meu lugar de fala, de onde saio e volto, atravesso ponte, riachos enlameados de esgoto. Povo que até pouco tempo mantinha um brilho no olhar e agora pergunta: o que aconteceu? Respondo com um brilho no olhar, mas de lágrimas, que também cheguei a perguntar tanto, mas agora compreendo o que dizia a carta que mencionei no início. Eu sou um soldado numa guerra desleal, que tentei e continuarei tentando, mas não será por falta de voz, nem de tentativa, que morrerei no campo de batalha. Maria, a morte é sentido figurado. Quero estar bem vivo para no final deste primeiro mandato respirar e dizer: olha, eu resisti. Talvez não foi aquilo que esperávamos, mas não me curvei, não coloquei minha dignidade em dúvida nem à venda. Não tenho dúvidas que depois desse discurso sobre mim, sobre meu mandato e sobre minhas bandeiras, virá a grande roda da máquina passar sem dó por cima de mim. Mas quem procura sua metade arrancada, já é lucro. Se esse é o preço que eu tenho que pagar por defender todo esse povo que há pouco citei, enfrentarei com orgulho, honradez, com escudo da sinceridade. Estejam certos de que eu permanecerei do jeito que entrei. Não mudei, não mudarei, pois acredito nas convicções de que me trouxeram até aqui. Elas têm raízes profundas e eu sou a soma de várias pessoas de luta que me ensinaram e me inspiram a ser de luta. Estarei aqui, lá, aonde for chamado, convidado, embora prefira estar no meio do povo, pois próximo dele não correrei o risco de ter minha presença ignorada em lugares públicos. E me senti um bobo. Mas falando em bobo, para alguns podem até me ler assim, mas me seguro no que disse a maga das crônicas brasileiras, Clarice Lispector. O bobo tem a oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Termino esse discurso voltando ao que falei no início,
Me sinto privilegiado de ter a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento de Parelhas. Tem que me pergunte o que o vereador Josivan Alves fez nesses 2 anos. Digo com orgulho, fui autor de mais de 10 leis aprovadas nessa casa, como, por exemplo, a que sugere ao Poder Executivo fixar em lugares públicos de saúde a listagem de medicamentos que estão disponíveis e os que não estão disponíveis na farmácia popular, e o motivo dos medicamentos que não estão disponíveis. Também fui autor da lei que cria o selo Empresa Amigo dos Animais. Em 2022 foram mais de 200 matérias como requerimentos e ofícios, mas, pasme, 90% deles não foram atendidos. Dedicando esses 2 anos à frente, assim como os 2 anos passados, a minha família, em especial a memória de João Dantas, aquele que me ensinou a conquistar as coisas sem a necessidade de bajular ninguém. Dedico a você, cidadão, razão de estar aqui. Peço a Deus sabedoria, saúde e paciência para enfrentar os próximos desafios dos que estão por vir. Acabando o burburinho dos bastidores, digo que não sou situação nem oposição. Meu lado é o povo. Sendo assim, um mandato necessário. Muito obrigado.